O quadro, com 3 metros de largura por 2 metros de altura, está à mostra na Capela Santa Luzia e chama a atenção pela sua beleza e riqueza de detalhes. O painel foi retratado por um pintor de São João da Boa Vista, a pedido do padre Denis. No mês de setembro do ano passado, eu tive a graça de ir à Itália em uma peregrinação, e dentre dessas cidades que nós visitamos, eu fui a Veneza, aonde está o corpo de Santa Luzia, na Basílica de São Jeremias e Santa Luzia. E quando eu cheguei lá na igreja de Santa Luzia, onde está o seu corpo, eu vi aquele corpo todo mumificado em uma urna, e aquilo me mexeu muito o coração, e eu voltei com este desejo de poder mostrar para o povo realmente a fé em Santa Luzia, a maneira como ela morreu, porque quando eu pergunto para a maioria como Santa Luzia foi martirizada, muitas pessoas vão me responder com os olhos arrancados, e não, Santa Luzia, ela foi degolada. Então, dentro de toda esta obra que nos foi pintada para a paróquia de Santa Luzia, aqui nós temos a cena das 3 tentativas de martírio que levaram Luzia, por fim, na última tentativa, a sua entrega a Deus. O trabalho mostra diversas cenas do martírio de Santa Luzia, conhecida no mundo todo como a padroeira dos olhos e da visão. Quando nós olhamos aqui a obra, nós vemos o prefeito da época chamado Pascácio. Pascácio, ele ordena a execução de Luzia, por quê? Porque Santa Luzia, ela era uma cristã, e todos aqueles que eram cristãos eram martirizados. A exemplo de São Sebastião, a exemplo de vários outros santos, que quando eles diziam, eu sigo a Jesus, era denunciado, porque era tido como algo contrário ao Império Romano. Roma tinha medo dos cristãos, e a maneira mais fácil era mandar executar, prender, torturar e matar. E dentro desse contexto nós temos a jovem de Siracusa, chamada Luzia. Luzia, que nasceu no ano de 280, na cidade de Siracusa, e foi martirizada no ano de 304, 13 de dezembro de 304. Luzia era uma jovem muito linda da sua cidade, e ela fora prometida em casamento a um jovem também daquela cidade. Mas Luzia, ela foi educada em uma família cristã, e o seu amor a Jesus Cristo era tanto que ela decidiu consagrar a sua vida e a sua virgindade ao Senhor Jesus. Aquele jovem, totalmente enfurecido por não ter Luzia como esposa, vai e denuncia Luzia ao prefeito Pascácio, que, totalmente irritado, manda primeiramente prender a Luzia. E nós vamos ver várias cenas antes que Luzia foi levada à força a um prostíbulo para ali tentar corromper a sua virgindade, mas Luzia foi tão forte que nem uma junta de bois conseguiu tirá-la do lugar. E no dia 13 de dezembro de 304 se dá então a execução de Luzia. O prefeito primeiro, ele manda banhar todo o corpo de Luzia com parafina e óleo. E daí então ele arma uma grande fogueira, e vai nos dizer a tradição que a fogueira foi acesa, Luzia foi colocada ali no meio, e nenhuma labareda tocou nem no corpo, nem na roupa de Luzia ou em seu cabelo. Aquele fogo consumia tudo que estava em volta, menos Luzia. O prefeito então, vendo que aquele ato não dava a sua relevância, ele manda então um de seus soldados arrancar os olhos de Luzia. Então Luzia tem os seus olhos arrancados, mas Deus milagrosamente devolve outros olhos mais bonitos e perfeitos a Luzia. E por fim, o fogo não adiantou, os olhos arrancados não adiantaram. O prefeito então, ele manda degolar Luzia. Aqui nós temos a cena de um atroz, exatamente cortando o pescoço de Luzia. Ela foi degolada, então Luzia, ela entrega-se inteiramente a Jesus. Por isso que nós vemos essa luz amarela. Luzia está olhando para onde? Está olhando para o céu, exatamente para mostrar que mesmo diante dos martírios e sofrimentos que nós passamos no nosso dia a dia, nós devemos olhar para o céu. Não falta no trabalho de pintura a imagem de São Pedro e de anjos. E aqui nós temos o primeiro Papa, São Pedro. São Pedro, que nós muito bem sabemos, ele é padroeiro ou patrônomo de todos os pescadores. Luzia, ela vive em uma ilha. A cidade de Siracusa, ela é banhada pelo oceano.
e que tinha como patrônomo São Pedro, o pescador. E aqui nós temos exatamente São Pedro com duas funções: primeiro, como protetor da ilha de Siracusa, e segundo, como primeiro Papa, como aquele que abre as portas do paraíso e chama Luzia a entrar no reino dos céus. Aqui do outro lado, nós temos uma outra santa, que viveu 50 anos antes de Santa Luzia, chamada de Santa Ágata, que viveu na cidade de Catânia, ali perto de Siracusa. E Santa Ágata também ela foi martirizada. E qual foi o martírio de Santa Ágata? Ela teve os seus seios arrancados por uma troquez. E então até Santa Ágata, ela é padroeira de todas as mulheres que sofrem com os males da mama. Aqui nós temos um serafim. E este serafim ele vem trazendo o quê? Uma coroa. O que é esta coroa? A coroa da vitória. A coroa daqueles que não renegaram a fé, a coroa daqueles que foram fiéis a Jesus. Ágata já está com a sua coroa, e agora Luzia, ela é coroada também com esta coroa da vitória. Aqui nós temos 2 querubins, 2 anjos pequenos. O primeiro anjo, ele traz em suas mãos uma palma. Todo santo mártir da Igreja Católica tem uma palma na sua mão. A palma, ela é o símbolo, o sinal do martírio. Então nós vamos olhar, Santa Luzia, ela recebe a palma do martírio. Aqui nós temos um outro querubim, e este querubim ele porta nas suas mãos o brasão da nossa paróquia de Santa Luzia. Por quê? Exatamente para mostrar que pelo derramamento de sangue de Santa Luzia, a nossa igreja foi colocada sob o seu patrocínio. Aqui embaixo, nós temos 3 mulheres, e essas mulheres elas olham aterrorizadas para esta cena, lembrando um pouco a passagem do Evangelho lá de Lucas, das mulheres choronas, que quando Jesus vai a caminho da Gólgota, elas estão ali chorando por Jesus. Essas mulheres também representam aquelas que são piedosas e choram ao ver tamanha atrocidade com Luzia. Do outro lado, nós temos a parte daqueles que não são crentes. Aqui, os crentes, aqueles que creem em Jesus. E aqui, os que não creem. Aqueles que assistem aquele fato, exatamente rejubilando por mais uma cristã sendo martirizada, outros carregando todos os equipamentos para a morte de Luzia. E um fato interessante que até para muitos passará despercebido. Bem aqui, sobre este barrado, nós temos escrito 13 de dezembro de 304, ou seja, para mostrar que é um acontecimento na história e que marca a história. Então todo este quadro ele conta exatamente o martírio de Santa Luzia, como ela entregou a sua vida a Jesus, como o seu amor foi tamanho que a fez exatamente morrer por amor a Cristo. O padre explica que a pintura do martírio de Santa Luzia foi feita pelo pintor e retratista de São João da Boa Vista, Lucas Zofanetti, que idealizou inúmeras obras para igrejas e capelas, além de ter retratado diversas autoridades religiosas, inclusive o Papa Francisco, obra esta entregue ao Santo Padre na sua viagem apostólica ao Brasil. Em 2021, ele recebeu o prêmio público francês com a obra Caiapó no Château de Burgard, na França. Em São João da Boa Vista, a obra pode ser apreciada em várias igrejas, como Catedral da Paróquia São Sebastião. Isso, o Lucas é um jovem pintor lá em São João da Boa Vista, já renomado na região. Por quê? Por causa que ele tem muitas obras espalhadas pelo nosso estado de São Paulo e também municípios aqui do sul de Minas. E ele tem uma grande relevância porque ele é um dos responsáveis pela maioria dos quadros que está na Catedral de São João da Boa Vista. Então, desde quando começaram a fazer os afrescos, as pinturas na Catedral de São João, ele é um dos responsáveis. E mediante ao espetacular talento que ele tem, confia a ele esta graça de pintar a obra O Martírio de Santa Luzia, onde nós tínhamos alguns esboços e ele brilhantemente entrega para esta nossa comunidade esta magnífica obra. O sacerdote conta ainda que ficou muito satisfeito com a pintura do Martírio de Santa Luzia, um trabalho que enriquece a capela que leva o nome da santa e pode ser vista por todos os devotos da padroeira dos olhos e também da visão.
Muito satisfeito. E ele me disse que é a maior obra que ele já pintou. Então está aqui na nossa matriz, que nós não sabemos, né? Daqui 100, 200 anos, vai que ele vira um Michelangelo da vida, não é verdade? Isso vai fazer história. Está aqui esta obra de arte que serve para nós como forma catequética de evangelização.